né? Isso daqui é uma pergunta. Quem foi que fez essa pergunta? O Piero Bonavita Basile. Ele tem uma casa que me dá renda mensal, ela apenas é minha base. Penso em vender e comprar um pouco de FII e a maioria em ações. Poderia comentar? Ele tem uma casa alugada, é isso que eu não entendi. A casa dele tá alugada. Ele tem uma casa que dá renda mensal pra ele. Tá. Ela apenas é minha base. Penso em vender e comprar um pouco de FII e a maioria em ações. Ele quer vender essa casa que dá renda pra ele e comprar FII e ações. Piero, eu acho que é sempre muito particular, né? Você falar pra pessoa o que ela deve fazer. Então, eu conheço investidores imobiliários que são extremamente bem-sucedidos. Então, eu conheço caras que têm terrenos, imóveis alugados, escritórios, imóvel residencial, enfim. Algumas pessoas que se dedicam a isso, só de você investir no mercado imobiliário, ou você compra e vende, ou você tem um portfólio de imóveis alugados. A pessoa que se dedica a isso, eu acho que ela tem condição de ser muito mais bem-sucedida do que a pessoa que faz isso em paralelo com alguma outra atividade. Então, por exemplo, você está falando do executivo. Você é executivo de uma multinacional e você aluga imóveis também. Eu particularmente acredito que o imóvel, ele é um ativo que precisa de muito mais da sua energia ali para você fazer bons negócios. Não que você não consiga, é claro que você consegue. Mas, por exemplo, você, na largada, já paga 6% de comissão para um corretor, né? A gente no AGF fala de uma regra de um dividendo mínimo anual de 6%. Então, você já perderia isso na largada num imóvel, né? Pagando um corretor. Eu acho que isso é uma coisa que eu não gosto de imóvel. Segunda coisa que eu não gosto de imóvel é que você não tem um mercado formado transparente. Então, você não tem primeiro, nem se fala da liquidez, né? Liquidez é zero. Você não tem a liquidez que você tem. Na bolsa, você compra e vende uma ação em fração de segundos. Se você quiser vender um imóvel, você vai ter uma dor de cabeça um pouquinho grande ou vai depender do terceiro. Outra coisa que você não consegue fazer no imóvel é fracionar ele. Eu não consigo vender um pedaço da minha posição. Se eu tenho um imóvel de 3 milhões de reais, ou eu vendo aqueles 3 milhões de uma vez, ou eu não vendo. Eu não consigo vender a cozinha, o quarto, a garagem. É difícil. Então, eu acho que são pontos que jogam contra imóvel e eu particularmente tomei a decisão, depois de alguns anos, de nunca mais ter um investimento imobiliário na minha vida. Você aluga um imóvel, você termina o contrato, a pessoa devolve cheio de problema, você precisa gastar com manutenção. Assim, são coisas que é tão complexo. Não, e dá trabalho também, né? Demanda a tua energia, demanda tempo, demanda dinheiro. Às vezes você tem que brigar na justiça depois. Então, cara, é uma dor de cabeça. Eu acho que o fato de você querer sair de imóvel para ir para uma classe de ativo mais líquida, um fundo imobiliário ou ação, já é algo positivo, no meu ponto de vista. Agora, eu particularmente consideraria o mercado acionário hoje. A gente sempre vai falar bem de ações, né, Lu? Por que você prefere o ações ao invés de FIIs? Olha, uma pergunta legal. Porque eu acho que existem alguns motivos, mas você tem empresas tão boas no Brasil, com chance de desenvolvimento tão grande, que você ficar atrelado a um FII ali, que você tem um portfólio de imóveis que não vai te trazer grandes emoções no futuro, você não vai perder, mas dificilmente você vai ganhar muito, você vai ter uma renda vinda dos dividendos, mas eu acho que no mercado acionário você consegue uma renda tão boa quanto e ainda consegue ter uma valorização patrimonial mais significativa, participando de grandes projetos. Eu acho que essa que é a grande diferença, né? Você tem empresas, podemos até falar em detalhe algumas outras depois, mas você pega, por exemplo, uma Cosan, que é uma empresa que tem 4 grandes empresas debaixo dela, a Raizen, a Compass, a Rumo e a Move, fora outros negócios que ela tem. E dentro dessas empresas, você tem projetos que nenhuma empresa no Brasil está fazendo igual. Então, por exemplo, a Rumo está transformando o setor ferroviário do país. Você poder participar de um projeto como esse, eu acho que é algo fabuloso, fenomenal, é um privilégio até.
Então, eu acho que o potencial futuro, estando amarrado, estando abraçado com uma empresa que tem esse tipo de projeto, é infinitamente maior do que fundos imobiliários. Porque fundos imobiliários comprar mais o terreno ali, explorar somente o terreno, né? Não, assim, você tem gestores de fundos imobiliários de altíssima qualidade, né? Não tô aqui para falar mal de nenhum, pelo contrário. Mas a questão é, eu acho que o upside que você consegue de longo prazo, investindo em boas empresas, com bons projetos, ele é muito superior do que no fundo imobiliário. E outra coisa, né? A chance de multiplicar, né? Em questão de valorização, igual você disse, é muito maior do que um FIIs, né? Olha, eu acho que no fundo imobiliário, eu vi o Luiz Alves falando isso uma vez, e eu concordo, por mais controverso que possa parecer. Quando eu vou investir numa empresa, eu gosto de conhecer o projeto a fundo. Então eu tento visitar os sites, o site, eu digo, o lugar físico onde esse projeto está sendo executado. Eu tento manter um contato mais próximo com executivos, participar de calls de resultados e de investor days, etc. Quando você investe num fundo imobiliário, eu acho que você deveria fazer o mesmo. E se o gestor desse fundo não te dá abertura, ou você deveria buscar que ele desse, ou você deveria ficar com o pé atrás. Porque, se eu estou investindo num fundo imobiliário, eu quero conhecer quais são os ativos que estão debaixo dele, quero visitar, quero conversar com eventuais inquilinos para entender a relação, entender mais a fundo a vacância e coisas parecidas. Então, qualquer investimento, eu acho que resumo de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Qualquer investimento que você queira fazer, seja a classe de ativos que for, e que você puder ter essa atuação mais ativa, eu acho que ela te traz um sentimento de parceria no longo prazo. Então, você num momento que o mercado está vendendo e desesperado ali, oferecendo preços absurdos para você, de barato, você vai ter confiança para dobrar a tua posição. Perfeito. Né? Quando você não conhece o ativo em questão, dificilmente você vai poder dobrar a tua posição quando ele cai 50%, por exemplo. Você não vai ter essa confiança. Não, você vai falar assim, se caiu 50%, eu vou ficar quietinho aqui. Pois é. Se começar a subir, eu penso em colocar um pouquinho, né, Gê? Eu também acho, cara, exatamente.